Como é difícil, né, Samuel, a galera entender que dinheiro de banco não é composição de renda. Situação complicada, não? Jack, você já falou tudo. Dinheiro de banco é do banco. Uma hora ou outra você vai ter que pagar eles. Salve, galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da TC. Seu podcast favorito. E hoje vamos falar de um tema bem interessante. Dinheiro do banco não é composição da sua renda. Vamos te provocar. Mas antes disso, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo para que eles possam acompanhar com a gente também. Vamos nessa? Jack, como que você tá? Muito bem, meu jovem. E hoje eu quero te provocar já com uma pergunta. Quantas vezes na nossa vida nós usamos dinheiro que não é nosso, achando que é? Rapaz, isso é uma coisa complicada e atinge muitos brasileiros, tá? A gente vai falar um pouco sobre esses índices daqui a pouco, mas enfim, a gente tem que saber muito o que é nosso e o que não é, porque tem muita gente querendo oferecer algo que depois vai ficar um pouco mais caro. Interessante, cara. A hora que você jogou esse insight, eu já pensei, empréstimo consignado. E eu te falo uma coisa, empréstimo consignado, os juros ainda é o menor. Tem muita coisa pior que o pessoal tá usando muito mais do que devia. Então se a gente pegar aí, trazendo até pro nosso tema, dinheiro do banco. Primeiro o que eu quero trazer aqui, como um exemplo talvez de pessoa que trabalha nesse mercado financeiro, o banco, ele tá ali para trabalhar e o objetivo dele é nobre. As pessoas falam muito, tá pagando o banco, tá dando dinheiro pro banco. Não, peraí, calma aí, vamos trazer a coisa como ela deve ser feita. Para você que trabalha numa empresa, para você que tá lá como um CLT de algum lugar, a tua empresa com certeza ela tem endividamento em banco. Com certeza ela tem endividamento no sistema financeiro. E isso é normal. Então, primeira coisa que eu já quero quebrar esse paradigma. Banco não é esse demônio como as pessoas trazem. Não é. Gente, o banco ele pode te ajudar muito. Muitas empresas que hoje são potência, elas cresceram graças a uma alavancagem em banco, graças a uma situação em banco. Mas o seguinte, o problema não é você pegar emprestado. O problema é você pegar emprestado da forma errada. E aí que eu quero trazer, já trazendo a bola para ti, Jack. O que você entende dessa questão como consultor financeiro, de você pegar errado, de você estar correndo errado esse dinheiro que o banco também está te trazendo aqui de uma forma muito fácil? Exatamente. Cara, sobre esse ponto eu gostaria de trazer a análise voltada para duas situações que são relacionadas a banco. A gente tem duas ferramentas. Uma delas é o empréstimo. A outra delas é o financiamento. Financiamento é para antecipação da aquisição de um bem. Por exemplo, você vai lá e financia o seu apartamento. Você não tem todo o capital para investir neste momento para comprar o seu apartamento à vista, então você usufrui do financiamento, você aluga o dinheiro do banco para você poder morar no seu apartamento. Ponto. Você está antecipando a aquisição de um bem e pagando juros por isso. Ok. Quem é o vilão da história, na minha opinião? Corrija-me se eu estiver incorreto no raciocínio, mas o vilão da história é o empréstimo. Porque o empréstimo, ele geralmente é tomado para corrigir uma outra cagada que você fez. Geralmente o empréstimo, ele acontece para tapar um buraco, para resolver um outro problema, uma outra situação, que foi gerada a partir de uma decisão errada. Geralmente é isso que acontece. O salário não deu para quitar as contas do mês. Existe um erro aqui que ninguém apura, mas então eu vou lá, capto um empréstimo para tapar essa lacuna. O erro tá aí. Exato, Jack. Aqui tem um ponto muito importante quando a gente fala de empréstimo, né? Você chega no teu gerente do banco, você pede um empréstimo, primeira coisa que ele vai te falar, se não é a primeira, é a segunda, tá? Qual que é a finalidade? Para que é isso? Para que você está fazendo isso? Qual que é o objetivo? Então aqui tem que estar muito claro para você. Porque para o gerente ele vai estar muito claro em relação àquilo ali. Ele está preocupado com a solvência também do negócio dele. Então, exemplo, eu começo a fazer um empréstimo ou uma operação de crédito para alguém que está toda hora tapando buraco. Se você parar para pensar, vamos levar para o lado de empresas.
Se eu tô toda hora cobrindo o capital de giro, tô toda hora cobrindo, na verdade eu não tô ajudando. Eu só tô adiando o fim daquele negócio. Então, poxa, o que eu tenho por trás daquilo? O que será que está sendo feito de errado? E aí eu gosto de trazer uma análise muito importante quando se fala de empresas, tá? Como que está pensando a cabeça do dono? O que ele está pensando? É ele que é o cérebro do negócio. É ele que está ali para aquilo. Para questão familiar, a gente está fazendo esses episódios nesse mês, mas aqui eu quero trazer uma situação do seguinte. Você já parou para pensar que quando você deixa a fatura do cartão de crédito parcelar ou entra no rotativo, é um empréstimo também. Você vai estar pagando um rotativo, você vai estar pagando um juros que não é barato, você vai estar pagando um IOF sobre aquilo e de certa forma você está financiando aquilo que você gastou. Você está emprestando dinheiro para fazer, para aquilo ali valer e para você honrar a dívida. Então muitas vezes aqui, também no cartão de crédito eu penso, não, mas aqui eu não estou pegando dinheiro emprestado, não, você está sim. Isso aqui está custando dinheiro, isso aqui está custando para você algo. E aqui, Jack, eu quero entrar numa outra situação para você que é o seguinte, trazendo alguns números para a gente debater. Hoje a gente tem aproximadamente 78% das famílias endividadas. 78% das famílias endividadas. Desse total, 22% deve mais da metade dos seus rendimentos, da sua renda. Desse total, 29% está inadimplente. Então, inadimplente, o que é? Inadimplente é diferente de endividamento. O endividamento é eu ter algum tipo de obrigação financeira, mas eu estou pagando aquilo em dia, enfim, então eu tenho um endividamento. Inadimplência é quando eu deixo de pagar, eu estou vencido, eu estou tendo cobrança, é o Serasa chegando em casa, o telefone que não para de tocar. Então é o seguinte, se a gente pegar hoje no orçamento familiar, as duas linhas de créditos mais utilizadas é o cartão de crédito e o cheque especial. O cartão de crédito praticamente está usando ali para tudo e o cheque especial, quando a coisa pegou, eu vou lá, pego o dinheiro do banco e utilizo. Então assim, com esses dados todos, e aí eu pergunto para você novamente com a tua opinião até de consultor, como que a gente pode consertar isso e por que a gente também está tendo esse número tão grande, esses dados tão grandes, enfim, esse número de 78% das famílias endividadas é o maior número em 12 anos. Então o que está acontecendo, o que você acha que está mudando na forma de gastar e de consumo das famílias? Cara, a situação nossa atual, principalmente de uns tempos pra cá, né, com tudo isso que a gente viveu, questão de pandemia, questão de redução da renda das famílias, contratos de trabalho sendo suspensos e tal, acho que um pouco da inadimplência tá aí. A pessoa perdeu o jogo de cintura na maneira de lidar com as suas próprias entradas e saídas financeiras. Aí tá a questão. Como solução para isso, o que eu gostaria de propor? Talvez trocar uma dívida cara, um cartão de crédito, por exemplo, por uma dívida mais barata. Voltamos lá no começo do vídeo onde citamos o empréstimo consignado. Desconto direto em folha, taxas um pouco mais baratas. Então, sabedoria está em você trocar uma dívida que está prejudicando o seu orçamento, prejudicando o seu fechamento financeiro, por uma dívida mais barata. E ter a disciplina de, ao adquirir esta nova dívida, quitá-la em dia. Eu acho que é uma maneira que eu enxergo de você resolver essa questão. Eu queria trazer também, Jack, vamos levar até um pouco mais pro lado de comportamento mesmo. Você trouxe muito bem, eu concordo com tudo isso. Que nem vou pincelar de uma forma rápida, mas inflação. Poxa, a gente veio de um período que teve muito auxílio do governo, e assim, não estamos aqui criticando nem a favor nem contra, mas o que eu quero trazer é o seguinte, quando você tem um auxílio, você tem um assistencialismo, você tende a ter um aumento de compra de alguns alimentos, então assim, quando eu vejo o leite a 6, 7 reais, também tem outros fatores, mas assim, a demanda também está muito aquecida. Tá muito alto. Quando você vê um dólar muito alto, também, poxa, o cara que tá lá fora do país, tá lá em outro país, tem uma quantia em dólar significativa e ele vai comprar aqui no Brasil, ele vai comprar muito mais barato. Sem dúvida. E esse valor vai para fora. Então, o vendedor também, poxa, eu tenho a possibilidade de ganhar em dólar, então isso vai aumentar o preço. Então, não podemos negar que a pandemia, agora também guerra Rússia e Ucrânia, está mudando um pouco o comportamento.
e também seria talvez até um tema para a gente falar em outro momento, como que esse emocional está afetando as pessoas, e aí sim a gente conseguir levar para um lado econômico. Porque toda consequência ela tem uma causa. Tem uma causa, inflação tem uma causa, porque você está gastando mais tem uma causa. Então tudo isso a gente tem que trazer para um ponto para a gente entender o tamanho do problema. Então a forma de consumir das pessoas, particularmente eu percebo que nos últimos 2 anos mudou muito. As pessoas estão com mais medo, as pessoas estão com receio, um lockdown que vai fechar tudo, poxa, eu vou comprar mais no mercado, gasolina subindo do jeito que tá. Então assim, essa mudança no comportamento das pessoas é importante. E com isso, o banco tá aqui, ó, crédito, crédito, crédito. Tá ali te apoiando, principalmente no cenário agora que a gente aumentou um pouco os juros, então o dinheiro do banco tá até um pouco mais caro. Mas assim, essas situações ainda estão prejudicando as pessoas. E o que a gente vê de tudo isso que você falou, você trouxe problemas de 2 anos atrás. Poxa, o contratos de trabalho reduzindo, agora está começando a voltar ao normal. Mas parece que essas pessoas estão pedalando há 2 anos e ainda não conseguiu voltar em ordem, não conseguiu voltar essas situações. Inclusive aqui na TC a gente está tendo muito essa questão. As pessoas estão vindo e a gente está tentando mudar até essa questão mental, o mapa mental das pessoas. Sim. Porque parece que está vindo problema, problema, problema. Jack, eu sei que o foco desse mês, a gente está falando um pouco do orçamento familiar, mas eu queria que você fosse um pouco mais sucinto também nessa questão emocional. Até esses problemas que a gente está atendendo aqui, a gente mudar esse mapa mental das pessoas em relação ao consumo. Como que você vê isso? Cara, mapa mental, ele é muito difícil de ser trabalhado, porque o modelo de dinheiro que você tem é diferente do meu. Entende? Primeiro eu preciso fazer o que já foi falado várias vezes. É um diagnóstico efetivo. Acho que a partir do momento que eu faço um diagnóstico efetivo, eu consigo te propor as ferramentas para poder resolver tuas questões. Se você, meu querido, tem dificuldade em ferramentas, em maneiras de lidar com o seu orçamento familiar, deixa o comentário aqui embaixo para a gente saber qual é a sua dor e propor uma ajuda. A gente vai falar ainda muito mais nessa série sobre todos esses temas, trazendo soluções para vocês. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.